Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos, a todas. Bom, primeiramente, queria dizer que mais uma vez eu estou muito feliz de estar aqui nesse evento, no Sport Lab. Lembro de quando eu participei da versão presencial do Sport Lab em 2019, e falei muito sobre a importância de ter esse tipo de evento de indústria, né, e desenvolver o nosso mercado cada vez mais com informação. Então, parabéns a toda a organização, parabéns ao Luiz Paulo, como sempre, pela iniciativa, nesse formato de webinars, mas também trazendo inovação, trazendo novos assuntos. Acho que falar de o futuro do consumo de conteúdo esportivo é algo extremamente importante, é algo que faz muito sentido a gente discutir, principalmente nesse momento que a gente vem vivendo e após toda a transformação que a gente passou nesse período de pandemia. Então, acho que, de novo, é um assunto super interessante, super importante, e eu agradeço demais de poder estar aqui. Bom, me apresentando, para quem não me conhece, eu sou Peter Rodrigues, eu sou Head de Parcerias de Esportes aqui no Facebook, cuidando da relação da nossa empresa, do Facebook Inc., que envolve todos os aplicativos da nossa família de aplicativos, né? Facebook, Instagram, WhatsApp, com o ecossistema do esporte, com as entidades esportivas, com todo mundo que participa da produção de conteúdo de esporte e que contribui para o engajamento das pessoas com conteúdo esportivo dentro da nossa plataforma, né? Por que esportes? Porque temos uma equipe dentro do Facebook que cuida de parcerias esportivas. E acho que é um ponto muito importante de, de se ressaltar, porque a gente realmente acredita que o esporte, o conteúdo esportivo, ele contribui para a missão mais ampla do Facebook, a missão do Facebook como companhia, e essa é uma missão pública já bastante divulgada e conhecida, que é de construir, dar às pessoas o poder de construir comunidades e, por meio dessas comunidades, aproximar o mundo. Essa é a missão do Facebook e a gente acredita que esportes tem muito a ver com essa missão. Então, a nossa missão, a missão do nosso time de parcerias esportivas é amplificar esse poder unificador dos esportes para construir comunidades, conectar os fãs com conteúdo que eles amam e, obviamente, por meio de todo esse ecossistema, criar valor sustentável para os nossos parceiros. Se trata realmente de aumentar, amplificar, potencializar esse poder dos esportes de união das pessoas para que a gente consiga construir comunidades e conectar esses fãs com conteúdo. E, obviamente, trabalhando com toda essa cadeia de conteúdo esportivo, de produtores de conteúdo esportivo, e eu vou falar agora adiante de quem a gente está falando especificamente, a gente tem como grande objetivo criar valor sustentável para essa cadeia, né? Realmente transformar o negócio dessa cadeia. Quem são esses nossos parceiros, né? Com quem a gente está falando? De quem a gente está falando? A gente trabalha principalmente nesses 4 grandes pilares de parceiros do ecossistema de esportes. Então, primeiro, os broadcasters e as empresas de mídia, né? Então, canais de TV, digipubs, então, desde Globo Esporte, Sport TV, Fox, ESPN, Esporte Interativo, agora TNT Sports, até os publishers digitais, como Desimpedidos, por exemplo, que também cada vez mais é um grupo de mídia também dentro desse mundo de produção de conteúdo. A gente também trabalha muito próximo às ligas e federações e confederações, então a gente, no ano passado, por exemplo, desenvolveu uma parceria muito grande com a Federação Paulista, trazendo
para a plataforma conteúdo do futebol feminino, também da Copinha. A gente tem, como vocês sabem, uma parceria muito grande com a UEFA para conteúdos da UEFA Champions League. A gente tem uma parceria muito grande com a Conmebol para conteúdos da Copa Conmebol Libertadores. A gente também tem um acordo já de muito tempo e uma parceria de muito longa data com o NBB para o conteúdo de basquete. Então, a gente trabalha e vários outros, né? A gente tem tentado se aproximar cada vez mais das principais confederações e ligas no Brasil. No mundo, a gente tem um trabalho muito grande também obviamente, com as ligas americanas, né? Com as ligas europeias, e a gente também procura trazer um pouco disso para cá. A gente trabalha muito próximo das equipes esportivas. Claramente, os times de futebol, pelo tamanho que o esporte futebol tem no nosso país, a gente sabe disso. Os times de futebol são os grandes expoentes aí dessa relação, mas a gente fala com equipes de todas as modalidades, de outros esportes também, enfim, a nossa relação direta com os times e principalmente os modelos e as formas que esses times querem encontrar na nossa plataforma para fazer negócios. E por último, atletas e criadores de conteúdo de esportes. A gente tem uma relação direta com vários grandes atletas e, obviamente, também criadores de conteúdo que hoje têm cada vez mais tido uma participação relevante, não só na criação de conteúdo e no engajamento de fãs de esporte, mas também, claro, na geração de receita de esportes por meio de patrocínios e por aí vai. A gente tem alguns exemplos muito conhecidos, como o do Fred, por exemplo, do Desimpedidos e, e alguns outros, inclusive talentos de TV, que hoje passam também a ser criadores de conteúdo e cada vez mais tendo esse, essa forma de trabalhar parecida com os criadores de conteúdo do mundo do entretenimento, a gente trazendo também para o esporte. Afinal, o esporte também é entretenimento. Bom, e como a gente trabalha com esses parceiros de conteúdo, né? O nosso time, o time de parcerias esportivas do Facebook, pensando em todas as nossas plataformas, a gente realmente trabalha na intersecção entre quatro grandes objetivos de negócio que a gente acredita que são importantes, tanto para as estratégias da nossa companhia, como para as estratégias dos nossos parceiros, desses parceiros que eu mencionei anteriormente. Então, a gente procura encontrar, dentro dessas quatro soluções de negócio, oportunidades para desenvolver o negócio também dessa cadeia e desse ecossistema de esportes. Então, é, desenvolvimento de audiência, monetização de conteúdo por meio de anúncios, comércio e conversões, venda realmente direta, né, de produtos, e obviamente ativação e patrocínio, que a gente sabe que no mundo dos esportes é muito importante. Eu vou dar um exemplo, na verdade, de cada um dessas quatro soluções de negócio, para ficar um pouco mais claro como é que a gente trabalha cada uma delas. Então, em desenvolvimento de audiência, por exemplo, a gente disponibiliza o nosso ecossistema do Facebook e do Instagram para que esses parceiros consigam usar as diferentes plataformas que a gente tem nesses aplicativos, as diferentes superfícies que a gente tem nesses aplicativos, para desenvolver uma audiência engajada. Então, aqui a gente começa a falar um pouco sobre as novas formas de consumo de conteúdo. Então, como que é o consumo de conteúdo em grupos dentro do Facebook, grupos que é realmente uma parte muito fundamental e muito única, né, do Facebook como aplicativo. Como que as lives apareceram tanto no Facebook quanto no Instagram, e a gente viu o boom de lives no ano passado, durante a pandemia.
né? Tanto no Facebook quanto no Instagram. Os stories, que também é uma interface de publicação de conteúdo real time, tempo real, rápida, direta, criativa, quente. Como que esses conteúdos também ajudam a engajar e engajar cada vez mais as pessoas dentro do Facebook, dentro do Instagram, dentro inclusive do WhatsApp, com os status aí já no âmbito individual, né? E interfaces de vídeo que são específicas do Instagram, como o IGTV, que já existe na plataforma há algum tempo, um formato de vídeos longos dentro do Instagram, e os Reels, que a gente lançou no ano passado e tem sido um sucesso estrondoso, cada vez mais criadores, indivíduos, canais de TV, usando essa plataforma para criar conteúdo de vídeo interativo e curto, em diferentes formatos, então fugindo daquele formato tradicional que todo mundo imagina, que é o da música, o da dancinha, o do humor, e indo realmente para usos super interessantes do Reels, como, por exemplo, compartilhar highlights em momentos esportivos, compartilhar desafios e curiosidades, enfim, outros usos também para essa superfície de vídeo. E aí, claro, as nossas plataformas, o Facebook, o Instagram, com o volume de audiência que a gente tem no mundo e no Brasil, né, um volume muito grande, centenas de milhões de usuários que acessam todos os dias e todos os meses as nossas plataformas, a gente tem uma um público massivo para que essas empresas consigam fazer desenvolvimento de audiência dentro das nossas plataformas e aí compartilhando alguns números para vocês entenderem o tamanho dessa audiência. Por exemplo, no Facebook Watch, que é a principal interface de vídeo dentro do Facebook, a gente chegou agora à marca de 1,2 quase 1,3 bilhões de visitantes mensais somente no Facebook Watch. Então, isso são pessoas que todos os meses entram no Facebook Watch para consumir vídeos. A final da Champions League, em agosto, no Super Agosto, em meio à pandemia, a gente teve 13,7 milhões de pessoas assistindo a final da Champions League no Facebook, aqui na América Latina. Realmente um número muito, muito grande de pessoas assistindo a uma transmissão esportiva no meio digital. E as transmissões ao vivo no Facebook, a gente já sabe que o crescimento de transmissões e de publicação de vídeos dentro da plataforma vem crescendo. Desde 2016, mais de 10 bilhões de transmissões ao vivo já aconteceram dentro da nossa plataforma, e globalmente essa audiência toda que eu mencionei, essa quantidade de pessoas que usam os nossos aplicativos já passa de 3,2 bilhões de pessoas que usam pelo menos um dos nossos aplicativos. Esse dado é de setembro de 2020 e o número vem crescendo constantemente. Tive um probleminha aqui para passar o slide, já foi. Bom, falando de outro pilar, então, acabei de falar de geração de audiência, desenvolvimento de audiência, falando de patrocínio. A gente sabe que patrocínio é algo fundamental dentro do esporte, é super importante dentro do esporte, e a gente oferece formas de que marcas se conectem com conteúdo de qualidade e que os produtores de conteúdo também possam se conectar com as marcas, possam ativar essas marcas por meio de patrocínio. Então, na tela aí a gente vê um exemplo da Heineken e algumas ativações que a gente fez com esse patrocinador dentro de conteúdo da Champions League, mas a gente tem todos os dias casos de conteúdo, de branded content acontecendo dentro da plataforma, ou seja, produtores de conteúdo e publishers que usam a nossa plataforma para criar conteúdo específico para a marca e entregar esse conteúdo para que a marca também possa atingir essa audiência engajada, essa audiência que é fã de esporte.
Comércio e conversão é um pilar muito, muito importante para nós e a gente acredita que é muito, muito importante também para o desenvolvimento da indústria do esporte. Então, a gente cada vez mais tem desenvolvido produtos que são fundamentais para conversão de vendas, para geração de receita direta por meio de venda de produto. Então, eu vou falar de alguns desses produtos mais para frente, em alguns casos de uso que a gente tem, alguns casos de sucesso que a gente tem, mas a gente tem hoje no Instagram e no Facebook uma plataforma de shopping, onde as pessoas podem comprar produtos diretamente nessa plataforma, podem comprar, por exemplo, artigos do seu time do coração diretamente nessa plataforma. A gente tem um produto de assinatura de fãs, é, e um produto novo que ainda está em beta. A gente tem feito alguns testes, que é um produto de eventos online pagos, onde você pode criar um evento no Facebook e cobrar um ticket para entrada nesse evento, para que as pessoas, para participar desse evento, para consumir o conteúdo que está dentro desse evento, que pode ser um vídeo exclusivo, pode ser uma transmissão ao vivo exclusiva, tem que pagar uma entrada para o evento, é uma nova forma de gerar receita, quase como se fosse uma versão do pay-per-view para o mundo das redes sociais, para o mundo do Facebook. E a conversão de vendas de produtos, o Facebook e o Instagram como um gerador de leads e de vendas diretas de produto por meio de anúncios dentro da plataforma. Então, aí, nessa última tela, vocês estão vendo um exemplo do Manchester City. A gente tem um caso de sucesso com o Manchester, onde eles, ao lançar essa nova camisa do time dentro do Facebook, eles obtiveram 43 vezes de retorno sobre cada dólar investido, cada libra, né, investida em anúncios no Facebook para conversão de venda dessa camisa. Foi um sucesso absoluto de venda. Monetização por anúncios. Então, hoje existe dentro do Facebook uma forma de gerar receita com anúncios. Existe uma forma de você gerar receita direta com publicidade que roda dentro dos vídeos de longo formato que você compartilha no Facebook. O UFC é um grande parceiro nosso, já gerou mais de $1 milhão de dólares de receita por ano com anúncios diretos no seu conteúdo, nos seus conteúdos de longo formato na plataforma. Eu vou falar mais para frente também de alguns casos de sucesso de outros parceiros que geram hoje já receita direta com seus conteúdos dentro do Facebook. E agora vamos falar um pouco de consumo de conteúdo. Essa frase, ela é muito conhecida por todo mundo e muito repetida, né? O consumo de vídeo móvel está explodindo. Não é novidade para ninguém isso. O que eu gosto é de colocar números às frases e acho que esse número, quando eu vi esse reporte da Cisco, e foi em março do ano passado, ou seja, ainda antes do maior ápice da pandemia, principalmente nas Américas, né, na América do Sul, Central e do Norte. Já na Europa, alguns países já estavam sofrendo com a pandemia nessa época, mas aqui foi quando realmente a gente começou a ter mais medidas de restrição, né, em março de 2020. Esse número é de antes disso, mas já é um número muito representativo, né? Pensar que 82% de todo o tráfego de consumo da internet em 2022 será oriundo de vídeo, de consumo de vídeo online, 15 vezes mais do que em 2017. Então, quando a gente começa a projetar esse número, considerando os Jogos Olímpicos, por exemplo, que a gente tem esse ano, teremos esse ano, se tudo der certo e vai dar, e a gente compara com os Jogos do Rio de 2016, esse volume, e a gente sabe já o volume que houve de consumo digital na época dos Jogos de 2016, esse volume hoje ele tende a ser ainda muito, muito, muito maior para esses Jogos agora de Tóquio.
realmente o mobile hoje ele representa uma fatia muito, muito grande de consumo de vídeo. E aí, pensando nisso, a gente começou a desenvolver o racional para todas essas interfaces de vídeo que a gente tem nos diferentes produtos, nos diferentes aplicativos que compõem a nossa família de aplicativos, as nossas plataformas. Porque a visualização mobile, ela não é mais apenas uma visualização de conveniência, ela também está na visualização intencional, ela também está naquele consumo de vídeo de sessões mais longas, de vídeos mais longos, o consumo de vídeo planejado. Antigamente, a gente falava muito do consumo mobile no on the go, aquele consumo na espera, no ponto de ônibus, no trajeto, no táxi. E hoje a gente observa já um crescimento muito, muito grande do consumo nas interfaces móveis, também de conteúdo intencional, aquela sessão planejada, quando você realmente para porque você quer assistir conteúdo. E você pode estar no sofá da sua casa fazendo isso, na sua cama fazendo isso. Realmente ele é um momento que você não está procurando apenas relaxar, ocupar aquele tempo em que você está on the go, em que você está em algum trajeto, em alguma outra atividade, mas sim que você está procurando intencionalmente relaxamento, entretenimento e consumir esse conteúdo. Uma coisa não substitui a outra, as duas continuam existindo. E o que a gente acredita muito fortemente é que para cada uma desses momentos, para cada uma dessas situações, a gente precisa ter um formato de vídeo diferente e para cada um desses formatos a gente tem uma interface de vídeo diferente. Então, hoje, na nossa família de aplicativos, quando você entra em qualquer um dos nossos aplicativos, você vai encontrar interfaces pensadas para cada momento de consumo do usuário. Então, para aquele momento rápido, aquele consumo curto, quando você está no trajeto, no trânsito, na espera, no momento do deslocamento, esse consumo on the go, você vai consumir stories, que são vídeos mais tempo real, curtos, rápidos, reels, que são vídeos mais divertidos, curtos, com música, 30 segundos no máximo, no seu próprio feed, que você também vai passar, muitas vezes você vai consumir um vídeo com áudio desligado, por exemplo. E para aqueles momentos de visualização intencional, você tem o Facebook Watch, onde você para assistir um conteúdo que pode ser um vídeo de 5 minutos, de 10 minutos, pode ser uma live de 1 e meia, 2 horas, como é o caso de um jogo de futebol, por exemplo. Você pode ver estreias de conteúdo, que são episódios que foram pensados e planejados para irem à plataforma em um determinado horário, e, obviamente, GTV dentro do Instagram, que é uma interface de vídeos de longo formato, também pensada no seu design, na sua navegação, para o consumo de longo formato. Então, a gente realmente pensa nesse ecossistema de produtos para apoiar esses dois momentos de consumo de vídeo e essa mudança que a gente vê no consumo de vídeo por parte das pessoas. Então, como eu falei, a gente tem interfaces espalhadas tanto no Facebook como no Instagram que permitem o conhecimento, a descoberta e o consumo de conteúdo independentemente do momento onde você está, seja o feed, o Messenger, o Live, os Stories, o IGTV, o Reels, e por aí vai. Mais uma vez aqui, deixa eu passar o slide. Se eu conseguir. Problemas técnicos, foi. Boa. Muito bem. Por que as pessoas veem esportes? A gente começou a trabalhar em alguns insights, principalmente pensando nessa mudança do comportamento de consumo pós-pandemia e olhando também um pouco para todos os novos, os próximos grandes eventos esportivos, obviamente sem novamente esquecer dos Jogos Olímpicos e principalmente pensando também nos Jogos Olímpicos, a gente começou a analisar
um pouco dentro da realidade que a gente vê dentro da nossa plataforma, e no movimento que a gente vê acontecendo por parte dos consumidores, e isso trata um pouco desse futuro do consumo de conteúdo, por que e como as pessoas veem esportes. E a gente chegou em três pilares principais. Então, começando no porquê as pessoas veem esportes, primeiramente, porque o esporte é engajamento. A gente vê esse engajamento acontecendo na nossa plataforma o tempo real e completamente ligado à demanda e à existência e ao crescimento de conteúdos e de eventos esportivos. Então, esse gráfico aí é um gráfico do total de interações nas páginas de clubes da Série A no ano de 2020. Então, todos os clubes da Série A eh, e as suas respectivas páginas e o volume de interações nelas. Então, sejam curtidas, comentários, compartilhamentos, todas as interações que acontecem nessas páginas. Durante o ano de 2020, a gente teve 264 milhões de interações acontecendo nas páginas dos clubes da Série A. E o que a gente pode ver de interessante nesse gráfico é que a gente tem ali, começando em meados de março, e principalmente se estendendo por abril, maio e junho, um vale enorme no volume de interações nas páginas dos clubes da Série A, principalmente porque a gente não estava tendo eventos ao vivo, a gente não estava tendo campeonatos, os campeonatos estavam paralisados, os clubes tiveram que dar férias para os jogadores, demoraram inclusive para retomar o treinamento com segurança, e nesse momento de escassez de conteúdo, a gente também tem escassez de interação, porque o esporte é engajamento e a gente precisa provocar esse engajamento. E aí a gente observa um movimento a partir de julho, como é um movimento bacana de retomada, de crescimento, até a gente chegar ali em outubro, novembro e já meados de dezembro, num patamar ainda maior do que o pré-pandemia. Então, realmente, o engajamento das pessoas, o engajamento de cada um desses fãs de esporte crescendo à medida que os eventos foram voltando a acontecer. Como as pessoas veem esporte? E aí, algumas coisas que são conhecidas também de todos, e esse segundo pilar aqui é muito importante para o futuro do consumo de conteúdo, mas a gente queria trazer um pouquinho de cor e um pouquinho de dados da nossa plataforma sobre essa tendência do esporte de ser multicanal. A gente acredita que no Facebook, como novamente família de aplicativos, como a gente fala lá internamente, eu repeti aqui algumas vezes essa terminologia, na nossa família de aplicativos é onde a conversa sobre esporte acontece. Então, as pessoas entram no Facebook como destino número um para conteúdo esportivo, para se atualizar, para consumir vídeos, para interagir, para entrar em grupos onde eles podem discutir sobre o seu esporte favorito ou podem discutir sobre um evento global. Aqueles amantes das diferentes modalidades de esporte, eles entram dentro do Facebook, nos grupos e nas comunidades para poder encontrar os seus semelhantes, encontrar as pessoas que também gostam do que ele gosta, interagir com essas pessoas, conversar com essas pessoas. O Instagram oferece, entre várias outras coisas, 24 horas por dia de acesso à vida dos atletas, que são os grandes heróis do esporte. As pessoas, elas hoje podem visualizar 24 horas por dia o que está acontecendo na vida de um atleta. Se divertir com esse atleta, se emocionar com esse atleta, além daquele momento dentro do campo. E, obviamente, o WhatsApp e o Facebook Messenger como grandes plataformas de conversa entre amigos, entre família, entre pessoas que gostam de um mesmo time, de um mesmo esporte, que estão acompanhando um grande evento e que podem conversar dentro desse grupo sobre o que está acontecendo no evento em si. Claro que essa transformação de consumo, ela também acontece nos esportes ao vivo, então eu avancei aqui, desculpa, alguns slides, mas
A gente tem o caso do esporte interativo com a gente nas transmissões da UEFA Champions League, e como as pessoas estão interessadas não só em assistir aos jogos, mas também a cobertura desses eventos. 40% dos fãs de esportes globalmente assistindo a cobertura e aos highlights, aos destaques desses eventos. Então, não se trata apenas do consumo de conteúdo ao vivo, do consumo do jogo, da final, da semifinal, do Barcelona versus PSG, mas também da cobertura, do conteúdo que está ao redor desses eventos esportivos. E é nisso que a gente também tem apostado muito, nesses conteúdos de highlights, de clipes, conteúdos que permitem as pessoas acompanhar essa cobertura. Olhando para a famosa second screen, a segunda tela, né? É universal, é um movimento que aconteceu já há algum tempo e hoje ele é cada vez mais natural no mundo inteiro. Globalmente, 82% dos fãs de esporte usam o celular enquanto assistem à TV. Na América Latina, é o maior número de pessoas que usam o celular enquanto assistem um evento na TV. 87% das pessoas na América Latina fazem isso, acompanham os jogos e a gente vê os picos de conversa acontecendo nos momentos principais do jogo. Quando a conversa começa antes do evento e ela atinge picos a cada grande momento daquela partida e vai até o seu ápice ali no final do jogo. Por último, o terceiro pilar, o esporte ele é democratizado, ele é realmente uma ferramenta de inclusão. E a gente acredita muito que esse movimento da transformação do consumo de conteúdo nas plataformas digitais potencializa essa democratização. Como eu falei antes, hoje os atletas são mídia, os fãs, eles conseguem acompanhar 24/7 o que seus atletas favoritos estão fazendo. 69% dos usuários no Instagram gostam de interagir com os atletas e com as estrelas do esporte. Os fãs, eles também criam conteúdo. Então, a democratização da mídia, ela colocou, e essa é uma frase da BBC, de um estudo que a gente fez internamente lá no Facebook, a democratização da mídia colocou os fãs comuns na liderança dos comentários esportivos. Hoje, qualquer transmissão precisa ter essa interação com os fãs, precisa provocar essa interação nas redes também com os fãs. Os jogos eles são interativos, as pessoas elas querem dar opinião sobre os maiores eventos e elas usam as ferramentas para pedir opinião sobre os eventos, fazer enquetes, entender qual que é a opinião das pessoas e compartilhar essa opinião mais amplamente. Então, essa interatividade que hoje é permitida a qualquer pessoa também faz parte da democratização do esporte, da importância que essa democratização tem para o consumo de vídeo e de conteúdo. Bom, a gente está já um pouquinho passando do tempo aqui, e eu quero deixar um tempo também para poder ter perguntas, mas eu não queria terminar antes de passar por alguns casos de sucesso, e eu vou passar um pouquinho rápido por esses casos, mas a gente tem uma plataforma do Facebook, Facebook Media, onde todos esses casos estão publicados lá com muito mais detalhes do que eu vou mostrar aqui. Então, eu convido todo mundo para entrar no site do Facebook Media e procurar lá os casos de sucesso, as histórias de sucesso, traduzidas em vários idiomas, com dados lá muito interessantes que servem de referência bacana para todos nós na indústria. Então, começando por esse caso do Clube América, o Clube América apostou em vídeo para gerar mais receita e mais engajamento com os seus torcedores. Então, o Clube América focou num aumento de produção de conteúdo de maior duração dentro do Facebook, no aumento de produção de conteúdo para o Facebook especificamente. Isso trouxe para o Clube América, para um time de futebol no México, 75% mais receita por meio de anúncios em stream,
4,5 vezes mais visualizações de 1 minuto nos vídeos produzidos na sua página e 83% do total de vídeos postados no Facebook durante o segundo semestre com mais de 3 minutos de duração. Um aumento realmente na produção de vídeo de longo formato por parte do Clube América. Como eu falei, esse caso está na plataforma Facebook for Media. Podem entrar no site e vocês vão ter vários detalhes desse caso de sucesso. Esse é um caso nosso com o esporte interativo. Durante a pandemia, o esporte interativo teve que se reinventar e encontrar formas de engajar o público com conteúdo. Então, ele lançou mão de um arquivo histórico fenomenal da Champions League, criou um bloco dentro do Facebook chamado Liga Retrô e começou a transmitir jogos antigos e icônicos da Champions League usando a ferramenta de estreias do Facebook, tendo resultados aí como um aumento e a geração de mais de 6 milhões de visualizações de 1 minuto em 42 jogos transmitidos da Champions League, jogos antigos da Champions League transmitidos durante a pandemia do Covid. O Win Sports é um parceiro nosso da Colômbia que também começou a postar em vídeos, nesse caso, para se conectar com o público jovem. O canal que tinha como missão se conectar a um público mais jovem e começou a fazer isso no Facebook, aumentando também a sua produção de vídeo dentro da plataforma. E aí eles tiveram um crescimento de 70% dos seus seguidores na página com menos de 35 anos. Sendo que a audiência da Win Sports na TV 56% dessa audiência tem mais de 39 anos. Então, eles conseguiram ter um aumento substancial numa audiência mais jovem dentro da página do Facebook. Realmente cumprindo o objetivo deles de atingir um público mais jovem. Com a Libertadores, a gente desenvolveu uma estratégia muito interessante de crescimento de audiência por meio de uma ferramenta que a gente tem no Facebook que chama publicação cruzada ou cross-posting. É a possibilidade de você compartilhar um vídeo ou compartilhar uma transmissão ao vivo em várias páginas, você sendo o host daquela transmissão ou daquela publicação de vídeo e compartilhando esse vídeo em várias páginas. A gente teve um aumento usando essa estratégia com a Libertadores, cross-postando esses jogos, essas transmissões nas páginas de atletas e de times, dos times que jogam, né, o jogo sendo transmitido, a gente teve um aumento de mais de 21% nas visualizações de 1 minuto em todos os conteúdos que eram cruzados, que eram parte dessas publicações cruzadas, e um aumento de 36% no engajamento vindo dessas publicações cruzadas também, uma estratégia ganhadora para aumentar a audiência, principalmente se você tem uma página que não tem uma audiência ainda tão construída. Poder dividir essa audiência através das publicações cruzadas com várias páginas é uma estratégia vencedora para poder aumentar a audiência. E esses últimos casos aqui são interessantes porque usam algumas ferramentas novas nossas e também cresceram durante a pandemia, né? Ou se aproveitaram também desse momento caótico da pandemia para poder se reinventar. Então, esse primeiro caso, Subversion, é um evento de jiu-jitsu da Austrália, fundado em 2019, um evento físico que começou muito pequeno em 2019 e rapidamente cresceu para eventos físicos em lugares grandes, com públicos maiores do que 700, quase chegando a 1.000 pessoas. Eles tinham um evento programado já para abril de 2020 e tiveram que cancelar múltiplas vezes esse evento por conta da pandemia do lockdown na Austrália. E aí a gente convidou esse parceiro para testar essa ferramenta nova nossa de eventos pagos que eu mencionei lá no começo da apresentação, uma ferramenta que permite você criar um evento dentro do Facebook e cobrar uma entrada virtual para esse evento.
e eles resolveram, então, transformar esse evento de jiu-jitsu físico num evento virtual e cobrar essa entrada usando a ferramenta de eventos pagos do Facebook. E o resultado foi impressionante. Eles tiveram mais de 1.400 vendas de entradas, de tickets para esses 3 primeiros eventos, uma receita de $29.000 para os 3 primeiros eventos, um sucesso considerado por eles para a transição que eles tiveram de evento físico para o evento virtual, e um aumento de 85% nos seguidores na página deles do Facebook no período de 25 de julho a 23 de outubro. Esse caso também super interessante, que eu queria mostrar para vocês com a Federação Internacional de Voleibol, no momento também da pandemia, quando a página que é gerenciada pela Federação Internacional de Voleibol, a página Volleyball World, que tem 2,4 milhões de seguidores no Facebook, e já existe na plataforma há mais de 10 anos, eles tiveram, claro, por consequência da suspensão dos eventos, tiveram que se reinventar, e ao invés de esperar que os eventos voltassem para voltar a produzir conteúdo e voltar a buscar o engajamento, eles não pararam e, pelo contrário, eles resolveram dobrar a aposta e aumentar consideravelmente a produção de vídeo para o Facebook. Para isso, obviamente, como eles não tinham conteúdo ao vivo, eles lançaram mão de conteúdo de arquivo, então eventos históricos, jogos históricos que eles tinham dentro do arquivo, e highlights também de temporadas mais atuais. Então, eles aumentaram consideravelmente a produção de vídeo de longo formato, e o resultado disso foi mais de 500 mil novos seguidores no Facebook, um aumento de 190%, considerado com o período de 4 meses anteriores a esse projeto. Eles tiveram 24 milhões de visualizações de 1 minuto nos vídeos, um crescimento de 85%, considerado ao período anterior, e um aumento de 60% na receita de anúncios em stream, receita que eles passaram a ter com esse conteúdo por meio dessa aposta realmente de investir ao invés de esperar os eventos ao vivo voltarem. Bom, era isso que eu tinha para trazer. Me desculpe ter passado um pouquinho do tempo. Espero que a gente consiga ter ainda alguns minutos aqui para responder alguma pergunta. Novamente, obrigado, SportLab, pelo convite. Obrigado a vocês todos que acompanharam aqui o nosso papo. E se tiver alguma pergunta, estou totalmente à disposição. Muito obrigado a todos e a Peter, sensacional, parabéns. Conteúdo extremamente rico e denso. Espero que todos tenham aproveitado. Eu tenho uma pergunta aqui especial do André Stein. André, depois você me fala se eu pronunciei seu sobrenome corretamente. É a seguinte. Peter, você falou sobre a parceria com o UFC. Em que posição o MMA está no ranking de esportes mais assistidos no Facebook? Juro que essa pergunta não foi combinada, né? A Sport Track tem uns dados interessantes sobre a tribo do MMA e a gente percebeu um comportamento mais acentuado em relação ao Facebook dessa tribo. Então, Peter, a bola está contigo para responder. Obrigado, Plastina, obrigado, André, pela pergunta. Realmente, eu não vou falar em ranking específico, porque a gente tem uma série de limitações com relação a dados por conta de proteção de dados, coisas que a gente pode compartilhar, tem muita coisa que a gente tem que pedir uma infinidade de autorizações internas para poder dividir, inclusive autorizações dos parceiros, que são parte dessa geração de watch hours, como o próprio UFC, mas o que eu posso dizer é que sim, a comunidade do MMA no Facebook é muito, muito, muito grande, cada vez mais relevante e certamente um dos esportes mais consumidos dentro do Facebook. Sem entrar muito no detalhe de posição, o ranking, mas posso garantir que sim, é muito, muito, muito forte a presença desse público. A gente deve ter alguns estudos de caso também especificamente para o Brasil, e a gente está essa ideia do ranking, independentemente da pergunta do MMA,
É uma pergunta recorrente. A gente obviamente tem esse ranking internamente e a gente está trabalhando para entender o quanto que essa informação ela é relevante para o mercado e se faz sentido a gente fazer um trabalho interno de aprovação desses dados para dividir. Se a gente tiver no futuro próximo a aprovação disso, a gente vai com certeza dividir com todos vocês. Mas o MMA é uma comunidade que está crescendo muito, não só o UFC, o MMA como um todo. A gente viu esse crescimento também em outras páginas relacionadas ao esporte. Então, sim, é uma comunidade muito relevante dentro do Facebook. Bacana, Peter. Tudo bem? Bom estar com você Tudo aqui. ótimo. Bacana, cara. Eu vou fazer uma pergunta aqui do Victor Freire, né? O Facebook pensa em adquirir direitos de transmissão ou a estratégia segue os conteúdos complementares? Essa é a pergunta do Victor Freire. Boa. Obrigado, Vitor, pela pergunta. A gente tem hoje direitos de transmissão da Champions League e da Libertadores. A gente tem muita parceria de transmissão, independentemente da gente ser o detentor desse direito e a pessoa e a empresa que no final das contas faz a aquisição desse direito, monetariamente falando, né? Então existe muito detentor de direito hoje que usa a nossa plataforma para distribuir esse conteúdo, e acho que esse que é o ponto principal. Quando a gente comprou os direitos de Libertadores e Champions League, a gente estava fazendo o bootstrap, o lançamento da plataforma Facebook Watch. Eu dividi ali na apresentação os dados. Hoje, mais de 1,3 bilhões de pessoas acessam o Facebook Watch mensalmente. Então, o lançamento da plataforma foi feito e o objetivo foi cumprido. A plataforma foi lançada e hoje ela tem uma audiência muito, muito grande, que permite que outras empresas possam também fazer uso dessa plataforma como um meio de distribuição e de monetização. Dito isso, a gente tem investido também bastante em conteúdo de cobertura. Eu falei ali da Champions League e da parceria com o Esporte Interativo, por exemplo, e dos números que a gente vê globalmente de pessoas interessadas nesses conteúdos de cobertura, highlights, e inclusive de teste de outros formatos de highlights, né? Que não são só aquele vídeo com o gol, aquele vídeo com o melhor momento, ou aquele condensado dos melhores momentos da partida. A gente tem visto também alguns experimentos diferentes. Então, como que você trabalha, por exemplo, compacto de jogo, que é um negócio que a gente tinha muito na TV nos anos 80, anos 90, e esse é um formato que parece ter uma aderência muito, muito bacana com essas plataformas digitais, principalmente para esse consumo mobile, né? Então, a gente também tem testado, dentro do conteúdo de cobertura, outros formatos para highlights especificamente, e pensando também na cobertura mais ampla do esporte, como é que a gente pode trabalhar com conteúdo que é produzido pelas entidades esportivas. Então, a gente tem trabalhado, por exemplo, com os clubes de futebol, onde eles são produtores de clipes e highlights do conteúdo deles mesmo. Então, vai além só do conteúdo de jogo, da transmissão em si do jogo, mas passa por treinamento, pela história dos atletas, pela preparação, pelo desenvolvimento de outras modalidades dentro do clube, enfim, tudo aquilo que circunda o esporte, que está ao redor do esporte, não somente a transmissão do evento esportivo. Aqui duas perguntas. Uma que veio da Fernanda Curti e do José Vicente Ambrósio. Independente do formato, como o Facebook se aproxima de esportes que hoje não tem, por alguma razão, espaço nem na TV aberta, nem na TV por assinatura. Eles citaram aqui o caso do Ironman, né, por conta da sua extensão territorial e da sua quantidade de horas, né, que vai aí de 9, 10 até 17, 18 horas, e o ciclismo também com provas e etapas muito longas. Existe alguma direção do Facebook nessa linha de apoiar esses esportes para que eles consigam finalmente ter mais visibilidade e atender os seus fãs no mundo inteiro? Sim, cara, é uma excelente pergunta. E eu volto um pouquinho no ponto que eu falei anteriormente, que o nosso apoio, ele não precisa necessariamente ser o apoio
financeiro de compra de direitos, de aquisição desses direitos, mas principalmente de provimento de infraestrutura para que essas ligas, detentores, esses donos de evento possam distribuir seu conteúdo, e é nisso que a gente acredita bastante. A gente tem, sim, principalmente nos Estados Unidos, que é um mercado maior, uma estrutura muito grande lá, uma estratégia específica para esses esportes menores, né, o que a gente chama de torso and tail, e também emerging sports, esportes emergentes, coisas que estão aparecendo agora. A gente, inclusive, em alguns anos atrás, a gente transmitia, por exemplo, o Campeonato Mundial de CrossFit, que era um esporte em crescimento. A gente tem algumas iniciativas também com fitness fora do Brasil. A gente está pensando ainda como é que a gente pode trabalhar para trazer um pouco mais alguns aprendizados desse desenvolvimento lá fora aqui para o nosso mercado. O importante o Facebook tem uma plataforma que é aberta para que essas entidades consigam distribuir o seu conteúdo. Hoje, você tem a possibilidade de fazer uma live no Facebook e atingir parte desses mais de 140 milhões de usuários que a gente tem no Brasil. Então, como é que você faz isso? Eu acho que é onde a gente precisa trabalhar mais. Como é que a gente consegue municiar essas entidades com informação de como chegar a essa plataforma, como usar essa plataforma, como se aproveitar melhor dessa plataforma. A gente aqui, o nosso time, acaba focando muito nas maiores coisas por uma questão de estrutura mesmo, né? Mas sim, a gente está pensando muito nisso, em como a gente pode, de uma forma escalável, né, que é um termo que se usa muito hoje em dia, mas como que a gente consegue usar de uma forma escalável a disseminação dessa informação da plataforma, de como usar a plataforma, de como poder usufruir desses recursos que a gente tem e que são abertos para todo mundo. Obrigado, Peter. Ótima apresentação, acho que bastante didática, bastante prática, e oferece aí as ferramentas para os detentores de direitos, né, para os clubes, para as entidades poderem se relacionar cada vez melhor com o que vocês oferecem. Então, obrigado. Para as outras perguntas que a gente teve, a gente vai endereçar para o Peter e poder mandar a resposta para vocês, tá? Agora a gente vai encerrar o nosso... Peter, obrigado mais uma vez. Grande abraço, tá? Peter. Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado. Gente, vamos então para o nosso último painel, o painel que encerra hoje o nosso webinar. A gente vai falar sobre o futuro das transmissões esportivas, a gente vai dissecar o report do Sports Innovation Lab. O Josh Walker, o presidente e fundador do Sports Innovation Lab, vai fazer uma apresentação completa sobre esse report, e na sequência a gente vai fazer 10 minutos de perguntas e respostas com ele. Vamos lá.